Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora começar mais um podcast, mais uma vez daquele mundo automotivo. Eu sempre tento trazer o que faz parte do nosso mundo. E hoje eu tô trazendo, na verdade, eu acho que um debate muito maior. Porque hoje a gente vai falar com dono de oficina, hoje a gente vai falar com seguradora, hoje a gente vai falar com segurado envolvido em sinistro, hoje a gente vai falar com terceiro, hoje a gente vai falar com você que tem seu carro e foi envolvido numa batida ou pode ser envolvido numa batida. Você, acredito eu, que todo mundo na hora que contrata um seguro num carro espera ser bem atendido na hora que precisar utilizar. Ninguém espera contratar o seguro e na hora que for utilizar tem aquele monte de dor de cabeça. Então, sabe aquele dor de cabeça que acontece muito em plano de saúde? Substitui a pessoa pelo carro. É exatamente igual o que está acontecendo dentro do setor de reparação. E pensando nisso, eu convidei mais 3 pessoas para debater esse assunto junto comigo, que eu vou apresentar para todos vocês. Abre e volta. Vai direto? Vai. Está aqui junto comigo Gabriel, que é do... Está aqui junto comigo Gabriel Godoy, da Godoy Advogados Associados, que é o representante do jurídico, inclusive, da Associação das Oficinas do Brasil. Pedro Calil, que durante muito tempo foi o representante das seguradoras. Então, nós, oficinas, entrávamos em contato com o Pedro Calil para a gente poder ir atrás de credenciamento, esse tipo de coisa. Hoje ele está do lado das oficinas também. Hoje ele é proprietário de uma oficina e também faz parte da diretoria da associação, onde ele é vice-presidente. E aqui do meu lado esquerdo está o Marcelo Pepe, proprietário de oficina no interior de São Paulo, mas que também já atuou na área jurídica. Então hoje ele também faz parte da associação e a gente vai debater juntos aqui vários temas que é de interesse de todos vocês. Então já peço para a galera começar a curtir aí a live, assim mais pessoas começam a receber as notificações. Acompanhe esse conteúdo até o final e sempre que você tiver alguma dúvida, algum questionamento, já entra lá no chat, manda no campo de perguntas que a gente vai respondendo para vocês. Beleza? Então, muito prazer recebê-los aqui. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Obrigado a vocês. Fala, Gui. E vamos abordar o que acontece dentro das nossas oficinas. E daí eu vou pedir até para o Calil esquecer talvez um pouco que você é de oficina e falar de quando era de seguradora. Porque as perguntas que eu quero fazer aqui são para tentar entender o que acontece dentro do cenário. Eu queria trazer representantes de companhia de seguro. Até tentei contato com algumas, junto com o Gabriel, mas eles simplesmente não nos atendem. Então, a minha primeira pergunta já vai para o ar e daí vira um debate aberto. Quem quiser falar, por favor. Do que as seguradoras têm medo, Calil? Boa tarde, aliás, bom dia a todos. Né? Realmente, existem profissionais e profissionais dentro de uma seguradora. Tá? O profissional que está seguro de si na empresa e seguro das normas que você tem e do mercado que ele participa, não tem como essa pessoa não querer conversar uma parte tão importante da cadeia produtiva que ele pertence. Essa briga, ou essa queda de braço entre setores, não é um negócio característico só do nosso mercado. Você tem distribuidoras de combustível com postos de gasolina, você tem produtores de processamento de alimento com as cooperativas. Como e tudo mais. Médico, exato. Convênios, né? Médicos com os convênios e até os hospitais. Nós somos os médicos. Tá? Nossas oficinas são os hospitais. Um seguro de automóvel, assim como para a cadeia de saúde. Então, o que eu pautava quando eu militava na época de seguro, e eu tenho bem isso enraizado dentro de mim, por que não ouvir? Nós temos players no mercado, então a gente conversava com o pessoal de guincho para ver os anseios. O guincheiro, ele sabe o que está acontecendo lá. Oficinas, eu frequentemente estava em contato com associações de oficinas e tudo. E isso, eu acredito que é importante, não só no nosso setor, em qualquer cadeia produtiva. Por que não conversar com oficinas? E agora, estando do lado das oficinas, da associação, a gente encontra essa barreira indo conversar com profissionais, mandamos carta, tudo, e eles não nos recebem. Eu não entendo
Por que que não querem conversar? E até para ter um tato, sentir um pouco mais. A palavra é forte, mas eu não consigo reputar outra coisa a não ser medo. Medo. Calil, deixa eu fazer uma parte até, né, nessa conversa aqui. Como o contato foi... eu acabei fazendo esse contato, né, representando a nossa associação. Eu fiz os contatos via telefone e via e-mail. Inicialmente, eu senti o pessoal na defensiva, porque... pela minha formação, ser advogado, achavam que ia ser alguma questão jurídica, pô, já aquele caráter litigioso, bélico, né? Faço até uma meia-culpa, né, da minha classe de advogados, que a gente gosta do contencioso, né? E a gente não tem enraizado ainda a questão preventiva. Questão de conversa, vamos sentar numa mesa, né? Se pegar o novo Código de Processo Civil, ele obriga a ter uma audiência de conciliação. Não pegou muito, mas está lá, né? Ele obriga para que as partes sentem e conversem. Eu mandei e-mails e depois eu liguei para as pessoas. Falei, olha, a ideia da associação não é brigar, a gente quer sentar numa mesa, expor as angústias das nossas oficinas associadas e ouvir de vocês também quais são as angústias. Exato. Quais são as respostas. E mesmo assim, me recordo que uma das companhias falou, eu vou falar com o meu jurídico e te retorno. Nunca retornou. A outra falou, vamos ver, e nunca mais me atendeu. Então, inicialmente eu achei que era um medo pela minha posição de advogado. Depois, conversando com eles, falando, não, a gente não quer a briga, a gente quer conversar, vamos sentar, bater um papo e tal. Eu vi que é um medo injustificado de que a gente se organize mesmo e que a gente está fazendo isso através da associação e que impõe algumas questões a eles que são sensíveis e eles não querem debater isso com a gente. Marcelo, a gente está falando, eu e Calil, de oficinas aqui centralizadas em São Paulo, onde tem um número muito grande de oficinas. Você está em Ribeirão, uma cidade grande também, mas tem um número bem menor de oficinas. Como que é isso no interior de São Paulo? Lá vocês conseguem um diálogo melhor? Vocês já fizeram também um movimento tentando aí entrar em contato e foram ouvidos? Ou funciona igual aqui? Gui, como o Calil disse, eu acho que tem pessoas e pessoas dentro da companhia. Então, independente da companhia também, né? Independente de onde é. Mas, independente da escala, do tamanho da cidade ou não, a dificuldade é a mesma. E eu digo até enquanto oficina individualmente, o contato individual que a gente tenta com algumas companhias, sequer você tem um telefone de contato por vezes. Você não tem e-mail. Não, eu faço contato com você. Então, não sei se é medo, se é interesse a palavra, desse lado das pessoas que trabalham nas companhias de não quererem enfrentar um problema. É uma realidade de um setor muito forte do mercado brasileiro como um todo, economicamente falando. Um setor primordial, que inclusive no período aí de pandemia... Parou o país, né? Manteve até como necessidade básica a reparação automotiva. Sim. Foi considerado como essencial, né? Exato. Até nos arriscando para isso, exato, entendeu? Tem razão. Muita gente quis ficar em casa, né? E a gente tava lá trabalhando. Então, Gui, eu percebo que essa dificuldade que vocês estão tendo, eu ia até perguntar para o Gabriel se o contato foi em nível de gerência, diretoria, ou, sei lá, para entender um pouco mais, para fazer esse paralelo com os contatos que a gente faz em Ribeirão. Porque eu vejo que a dificuldade é a mesma. Tem companhia que a gente tem um contato de alguém específico lá, da diretoria, da gerência, e você faz um e-mail, alguma coisa, e muitas vezes a gente é ignorado. Independente sem citar nomes ou não, mas essa semana mesmo a dificuldade para você fazer um contato de uma remoção de um carro simples é uma coisa absurda. Então, eu imagino que quando você se depara com questões maiores e que envolvem toda a categoria, não sei se não tem interesse em querer enfrentar isso ou se tem medo de enfrentar a situação, mas a dificuldade é a mesma. É estranho, né? Muito estranho. É estranho porque quando a gente pensa em querer ser ouvido e a união aí da classe quer dizer exatamente isso, hoje a gente está gravando aqui na Tony Mac, hoje eu represento a Associação de Oficinas, onde o Pedro Calil também representa junto comigo, onde o Marcelo Pepe também é associado, mas existem outras frentes também que tentam essa negociação, próprio Sinderepa, próprio Sindifup, a Associação Abraesa. Então, acho que talvez seria muito de interesse de todo o setor
ter uma união cada vez maior, independente de quem você represente, para aí sim a gente poder ser respeitado e chegar e bater na porta e falar, mas por que vocês não querem nos atender? Ô Gui, posso só fazer um parênteses Claro. interessante? Você falando de frentes, eu acho que é importante registrar e falar em primeira mão aqui para vocês. A OAB é a Associação das Oficinas, das PJs, dos proprietários das oficinas. Sim. Em Ribeirão, o núcleo setorial que a gente tinha dentro da associação comercial do setor de reparação era apenas um núcleo setorial. Ele se tornou agora, a questão de um mês e pouco, uma associação de proteção dos interesses dos consumidores relacionados em situações relacionadas à reparação automotiva que envolve corretor, seguro e tudo isso aqui que a gente vai estar falando, vai falar. Só que lá tem uma pequena diferença. São pessoas físicas associadas que compõem a associação. Então é uma outra frente que a gente gostaria de conversar com vocês para a gente alinhar esforços e se ajudar nesse sentido, porque vão ter questões que a OAB vai ter que fazer e terão outros assuntos de competência da associação lá de Ribeirão, que tem, inclusive, competência de atuação no território nacional. Então, só estou fazendo esse parênteses porque nós agora, essa semana, como ela já está legalmente constituída, teve um cliente que fez uma reclamação formal para o e-mail de contato nosso lá. O presidente da associação atravessou um e-mail questionando a companhia, não vou citar nomes mais uma vez, mas ele questionou a companhia pedindo uma resposta. Era uma questão sobre desvio de clientela. E a companhia simplesmente ignorou, forçou o cara desviou o cliente da oficina de escolha dele. A gente provavelmente vai falar sobre isso depois, mas foi para uma outra oficina credenciada. A oficina credenciada não quis receber o carro, não recebeu o carro, falou não para a companhia, mesmo sendo credenciada, porque ela sabe que vai ter consequências se ela fizer isso. E o cliente acabou indo para uma concessionária. Não sei o desdobramento que vai acontecer, que agora, como é bem um poder de polícia, mas a associação pode oficiar para todos os órgãos competentes para pedir providências, porque o direito à livre escolha foi violado. Então, a legislação é nítida nesse sentido. Mas, Marcelo... Deixa eu só fazer um parênteses, porque eu queria até concluir esse pensamento que as seguradoras não têm até do que temer de conversar com a gente. Notem que vários polos estão sendo criados, onde nós estaremos cada vez mais próximos, tentando esse contato inicial. Então, eu gostaria muito que a gente realmente tivesse uma resposta e a gente pudesse realmente ser ouvido. O Gabriel vai continuar com essa frente de tentar esse contato inicial para a gente marcar presencialmente de poder abordar esse assunto. Só uma coisinha, eu acho muito triste, é uma mensagem até final aqui sobre esse tópico. Voltando a dizer, eu, quando securitário, eu tinha isso na cabeça, que a empresa de seguros, ela vende um produto que nós entregamos, oficinas. A tangibilidade acontece nas nossas oficinas. Exatamente. A hora que o cliente vai ver o que ele comprou é quando ele vem na nossa oficina. Então, ela não querer ouvir a gente, as seguradoras, ou ela tá falando não pro cliente dela. Algum agente da seguradora não querer nos ouvir, é uma coisa tão medonha, tá? Que fica até chato de falar. Eu imagino que depois desse vídeo, se bem visto por eles, a gente consiga despontar com alguns, vamos dizer, corajosos ou pelo menos sensatos e líderes dos seus pensamentos. Eles vão chegar à conclusão que tá bom, vamos conversar com eles. A gente não vai pedir absolutamente nada, nós queremos nos apresentar e dizer os problemas que nós temos no setor e juntos conseguirmos uma solução para isso. Você está entendendo? Mas ninguém vai pressionar ninguém com liminar, com termo de ajustamento de conduta, nada disso. A gente quer conversar. A questão não é bélica, a questão é amistosa. Exatamente, amistosa. É isso aí. O Pepe agora entrou num outro ponto que eu achei muito importante, que é o direcionamento para a rede credenciada. Hoje existem leis que garantem o direito de livre escolha do consumidor. É até um informativo que nós temos dentro da oficina do direito do consumidor, que fala da lei número 8.078 de 1990. Depois eu deixo aqui embaixo o link para vocês acompanharem a lei. Mas, infelizmente, é uma coisa que não é respeitada pelas seguradoras, né, Marcelo? A seguradora sempre acaba forçando o cliente
a levar dentro da rede credenciada. Muitas vezes ela usa de artifícios e de argumentos mentirosos, a verdade é essa, acho que não tem uma outra palavra, porque ela chega a dizer, eu já tive clientes que abriram sinistros e o atendente informou, olha, essa companhia não faz parte da nossa rede, a gente não pode garantir, você não vai ter garantia dos serviços. É uma inverdade, porque quem... Não tem agenda, eles vão inventando. Eles colocam, não tem agenda. Já comentaram com clientes nossos que a Tony Mac trabalha de forma fraudulenta. Então, eu queria aí o comentário de vocês sobre o direcionamento para a rede credenciada. Por que não é obedecida a lei que existe no Código de Defesa do Consumidor e como que eles criaram uma liminar onde hoje a seguradora pode vender 2 modelos de seguro, um dentro da rede e um fora da rede, porém o cliente nem está sabendo dessa opção. E isso deveria estar muito bem explícito, né? Posso falar minha leitura aqui Claro. sobre isso? Acho até importante fazer um registro, senão fica parecendo que a gente fica caça as bruxas, né? E não é isso. Como a gente está falando, o mercado nosso, aí a gente está inserido numa cadeia produtiva muito grande, muito forte. E economicamente falando, assim como nós somos empresas, eles também são empresas, a gente tem que defender o nosso pão. De que forma? Trabalhando custos e receitas. Certo. Só que fazendo isso, respeitando o limite até onde vai o direito do outro. Então, a minha leitura eu não sou contra o credenciamento, nunca fui. Acho que é uma questão econômica, comercial, que tem que ser analisada de cada oficina, para cada companhia, dependendo do tamanho, região e N fatores que envolvem isso. Mas o fato é que a partir do momento em que o cliente escolhe onde ele quer levar o carro, a companhia deveria entender que, opa, peraí, parei aqui, eu não posso forçar mais nada. Mesmo que sejam situações comerciais, vender 2 tipos de seguro, dar desconto e tal, ok. São opções comerciais que ela pode oferecer no mercado que eu não vejo ilegalidade nisso. No entanto, esses argumentos até levianos, vamos dizer, acabam nos prejudicando, geram um dano moral, um dano material para nós, porque a gente deixa de fazer esse reparo. Eu tenho até uma leitura um pouco ruim disso, assim, tem gente que me critica por isso, que fala um negócio que talvez seja meio pesado, mas para mim, a partir do momento, é tão difícil a história lá de propaganda do CAC, né? Você conseguir trazer o cliente para dentro da empresa. Então, fez o mais difícil, colocou o cliente lá dentro, ele está lá, ele te escolheu, ele confia em você. Praticamente é você fazer o serviço, emitir a nota fiscal e receber o dinheiro. Aí vem alguém externo a isso e fala, não pode, daqui. Isso não pode, e tira o dinheiro da minha mão. Pô, peraí, que situação é essa? Eu acho muito desleal, acho que é uma palavra adequada para colocar. Então, não sou contra o credenciamento, mas eu acho que esses argumentos, esses artifícios são usados para maximizar os resultados de uma forma muito imoral e muito ilegal, porque ela vai atropelando tudo pelo caminho. Ela não respeita o cliente dela, Sim. Ela não respeita a oficina, muitas vezes ela passa por cima do corretor ou coage o corretor, questões comerciais e por aí vai. Então, me preocupa e me assusta isso, porque as pessoas que querem simplesmente trabalhar, todo mundo está lá para ganhar o seu pão, né? Todas as empresas, então só isso, a gente não só quer ser respeitado e o cliente também, obviamente, tem que ter o seu direito respeitado. Gabriel, uma pergunta relacionada a isso. O Pepe até mencionou aí de realmente haver uma rede de credenciamento, concordo até com o Pepe, eu também não sou contra, o que eu acho é que ele é unilateral, somente para a companhia de seguro, mas cabe algum tipo de ação em relação a isso? Eu quero levar meu carro na Tony Mac, ou na oficina do Pedro, ou na oficina do Pepe, e a companhia não me deixa. Cabe alguma ação contra a companhia? O consumidor ele pode escolher o prestador de serviço no caso específico do carro dele. O Código de Defesa do Consumidor citado por você na nossa introdução, ele garante essa livre escolha do consumidor. Então, sim, ele pode propor uma ação de obrigação de fazer contra a companhia, de forma que ela seja compelida a custear o reparo no veículo dele na oficina que ele escolheu. Especialmente se o preço... geralmente as companhias de seguro pedem 3 orçamentos, né? Se o preço o orçamento estiver dentro da média ali, não há qualquer óbice de o consumidor levar na oficina que ele escolhe. Só fazer um parênteses rapidinho, é que eu ouço muitos argumentos nesse sentido, porque a gente só tem praticamente um credenciamento. Então, eu ouço muita negativa nesse sentido de companhias diversas.
Só que o detalhe é que eles usam como régua de tabela de valor de mercado o valor da rede credenciada e não o valor real de mercado. Não o valor de mercado. Então aí fica... Mas aí, fica com a visão judicialmente, você consegue fazer uma discussão dessa. Falando, não, eu vou levar meu veículo na oficina que mais me agrada e que eu tenha confiança, né? É um bem meu que eu contratei aquele seguro para ter essa opção. Vocês citaram aí que as companhias elas estão fornecendo agora ou oferecendo, entre aspas, contratos que obriguem o consumidor a levar nas oficinas credenciadas de forma a obter um desconto no pagamento do prêmio ali do seguro. É uma possibilidade. Na franquia, na franquia também. Até na contratação do também? seguro tem um diferencial de valor. Desde que expressamente informado ao consumidor, e esse é o ponto que a gente vai conseguir discutir isso ou não. Então, o Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 6º que o consumidor tem que ser informado expressamente, de forma clara, precisa, etc. Não vamos entrar nesse meio que também, né? Mas de forma bastante expressa das condições do contrato. Ele não pode ter dúvida do que ele está levando, Exatamente, ele não pode ter dúvida do que ele está levando. Né? As letras miúdas não existem mais. Sim. Né? As letras miúdas a gente também, extirpou dos contratos. Só fazendo um ajuste, às vezes não é nem não saber o que está levando, é não ter surpresa na hora que precisa usar, né? Também. Surpresa né? ruim. O que acontece é que eles inserem lá no contrato, o corretor não informa. Que deveria informar por também. Questões comerciais não tão ortodoxas, né? Por questões comerciais ali que ele entende na hora. E depois lá judicialmente, quando a gente vai brigar, eles vão falar, não, o consumidor aceitou. Né? Tem um princípio no direito, né? Chama pacta sunt servanda, né? Se ele assinou, ele aceitou o que ele estava contratando. E daí vai ser uma questão de prova, uma questão morosa, né? Esse é o grande problema que eu já conversei algumas vezes com o Guilherme, né, a respeito. O consumidor trouxe o carro na minha oficina, a companhia seguradora falou, não, você tem que levar na minha credenciada. Eu vou entrar com uma ação. A gente sabe que a ação judicial é morosa. Sim. Para o consumidor, o que ele quer? Carro, ele só quer o carro dele. Né? Então, e daí entra o papel da associação, de uma forma geral, e da associação lá do interior que vocês estão fazendo, de uma forma mais forte ainda até, porque daí vocês têm o amparo do Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala a OAB, é uma relação comercial. Eu não estou falando de Código de Defesa do Consumidor, estou falando de Código Civil. Certo. Então, guardadas as proporções, são pessoas equiparadas, né? Nós e companhias de seguro. Enquanto o Código de Defesa do Consumidor são pessoas em desigualdade, em vulnerabilidade. Então, o consumidor é vulnerável frente à companhia seguradora. Ele tem muito mais direitos e resguardos na lei. Por isso que as associações podem se ajudar bastante. As associações, no nosso caso aqui, a gente consegue, por uma representatividade, tendo bastante associados, né? A gente consegue movimentar essa máquina e tentar trazer a coisa mais igualitária. E é nesse sentido que a gente trabalha e que judicialmente pode ser feito. Notem só, uma falta de informação que principalmente vocês clientes deixam de receber por parte da seguradora ou por parte do corretor na hora de você contratar o seu seguro, acaba limitando você a ter um reparo digno do que você achou que teria na hora que contratou o seguro. Minha última pergunta fica somente relacionada a isso. Mesmo o cliente contratando aquele modelo, hoje o cliente não é obrigado mais a assinar a pólice de seguro. Hoje ele, por uma formatação, até mesmo o corretor pode aprovar por ele. Esta condição se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor? Se ele deu o aceite, se ele contratou o seguro, quer dizer que ele tem a obrigação de ter conhecimento de tudo que está ali e o Código de Defesa do Consumidor fica... Nada se sobrepõe à lei, né? Ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. Então, a lei sempre vai se sobrepor a qualquer contrato particular firmado entre as partes. Né? Então, saibam que vocês têm sim o direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e podem sim reparar o carro aonde vocês bem entenderem. Exatamente. Buscando uma abusividade aí. Eu quero entrar agora num outro tópico que o Marcelo até comentou sobre o tal do credenciamento. O que é o credenciamento? O credenciamento é um grupo fechado de empresas que prestam serviço, no caso, para o cliente da seguradora. Na verdade, dentro desse modelo de credenciamento existe, ou existiam pelo menos, alguns contratos
que o Calil pode falar do lado de seguradora e o Marcelo pode falar do lado da oficina. Eu estava dando uma analisada em alguns contratos meus. Hoje eu também só tenho um credenciamento por escolha nossa. E nós também. Dentro dos contratos que eu vi desde 2003 até 2016, não existe uma cláusula prevista de reajuste vinculado a algum índice ou alguma data. Em alguns nem fala de reajuste de valores de mão de obra, por exemplo. Em outros fala de um reajuste, mas de uma forma muito genérica. E esse reajuste simplesmente não vem. Ou quando vem por um índice que não sabe se dizer da onde. Por obrigação, em lei, sendo um contrato de prestação onde deve mostrar valores, não deveria ter previsto uma cláusula que fala de reajustes vinculado a algum índice monetário? O correto seria um contrato bem redigido, vocês teriam que ter efetivamente uma cláusula prevendo o reajuste da prestação de serviço ou do que se envolve ali. Agora, se não houver a previsão ali, mais uma vez, pode ser discutido judicialmente, né? Mas vocês estão numa relação ali de prestação de serviço em que pese vocês ser uma relação comercial, há uma disparidade. Então, claro, se você mover uma ação judicial em face de uma companhia seguradora pedindo aplicação de um índice de reajuste de IGPM, por exemplo, que é um índice um pouco controverso ultimamente, em razão do índice elevado, né? Vocês vão ter algum problema, né? Vocês vão estar de represália, você diz? Sim. Então, uma represália ou alguma... Poxa, nós somos parceiros comerciais aqui, você está me processando. Então, fica complicado. Mas um contrato bem redigido deveria prever um índice de reajuste. Gabriel. E na prática, Marcelo, como isso acontece? Eu ia até fazer um comentário disso. Eu não sei quanto tempo você advoga para oficinas ou não, conhece esse meio, mas eu ouço isso meu pai falar desde molequinho. Então, eu, sinceramente, eu nunca ouvi meu pai falar, e agora, à frente da empresa, junto com meu irmão, nunca tivemos um contrato em que eu pudesse discutir as condições. Simplesmente assim, você quer? Assina. É o de adesão, contrato É o de adesão. Exatamente. E eu vou até mais longe. Num contrato que um pouco mais de tempo aí que nós abrimos mão do credenciamento, sequer ele tinha valor de mão de obra definido. Você está falando de reajuste, não tinha nem a mão de obra definida lá. Então, você vê como é complexo esse mercado, esse meio nesse sentido, entendeu? Então, eu não tenho a liberdade de falar, pera um pouquinho, vamos discutir essas condições aqui, porque isso não me interessa, isso eu trabalho assim, isso eu trabalho assado, ou seja, é meio que imposto. Infelizmente é assim. Mais uma vez, daí a gente entra na atuação da associação. Sim. Porque daí a associação vai tirar o indivíduo e representar o todo. Perfeito. Né? Então não vai ter retaliação a um indivíduo. A ideia é representar o todo. E é nesse sentido, mais uma vez, do que a gente já conversou aqui, é sentar, expor isso, colocar na mesa para a companhia seguradora. Fazer um negócio mais justo, né? Vamos fazer um negócio direito. E a gente, inclusive, pode colocar aqui, Calil, você com certeza já ouviu de oficinas como nós, quando você era da companhia, esse pedido, esse reajuste. Como que a companhia enxerga isso do outro lado? É justamente isso. Primeiro, você tem uma rede credenciada, onde que você quer manter. O seu interesse é que esse ponto não morra, porque senão o teu produto em si morre. Então você tenha prestadores. O porquê de um credenciamento, até do tema anterior, mas já puxando nesse também. O credenciamento, você tem um controle de qualidade sobre o mínimo que se espera de um reparador. Você sabe que existem várias maneiras de você reparar um veículo. E você tem uma gama de oferta muito grande sobre isso. Então você tem realmente aquela empresinha pequena que é para subsistência do cunhado, do irmão e assim vai. E a seguradora, obviamente, ela não pode trabalhar dentro de uma esfera dessa. Ela precisa de nota fiscal de reparos e tudo mais. Então, para isso que eu entendia o credenciamento na época que eu era de seguradora. Tá? Me orgulho de, na nossa época, isso tinha votos de todo mundo, diretoria e tudo mais,
Mas na nossa época nós fomos a primeira seguradora, a seguradora que eu trabalhava, a ter um indexador de reajuste no contrato. Era cumprido? Oi? Costumava ser cumprido? Sim, sim, sim. O que acontece é o seguinte, há uma dificuldade muito grande porque as diretorias vão mudando. E aí, e o processo de seguro também é muito auditado. Então, o que acontece? Se você vai reajustando pelo indexador 1, ou 2, ou 3, não vou falar nome, não é? Tem GPM, dólar, PCA, seja lá qual for. Você corre o risco de aumentar sobremaneira um problema. Isso dizendo para a seguradora. E aí, você tem uma gama de oferta de serviço naquele mercado aceitando um valor menor. Como é que você explica para um auditor, para os acionistas, que você paga um valor X para um determinado prestador de serviço? Porque a nossa rede é a melhor, a nossa pode fazer até ônibus espacial, reparar até ônibus espacial. Será que é isso mesmo? Então isso também contra o gestor da seguradora, e aí até fazendo aquele contraponto e me colocando na pele de quem já foi de seguradora, é muito difícil você conseguir explanar. Por que eu vou estar pagando? Vamos dar valores 80 para 1, sendo que naquele mercado existe uma oferta a 60. Então, isso é um negócio é uma linha bem tênue e complicada para a seguradora manter. Imagino. Agora, e manter e justificar. Agora, isso não justifica o abuso que tem com a gente. Vamos negociar um índice? Vamos. Todos os anos poderíamos conversar com as associações e fechar índice, assim como você faz com o patronal, com o sindicato, dissídio coletivo. Você entendeu? Perfeito. Porque os nossos insumos, não é só mão de obra. Então, aumentou 6% a mão de obra, vai aumentar 6%. Não é. Você tem tintas em dólar, você tem o gás valor, atrelado ao petróleo. Exatamente, o valor de peças, você tem aluguel, a IGPM. Então, mas aí é que tá, voltamos de novo à conversa. Tem que todo mundo sentar, conversar. Agora, você não querer, e volto a dizer, não querer conversar é uma maneira de opressão com o mercado deselegante até. Que busca até os primórdios da escravatura aqui no nosso país. Sabe, hoje o trabalhador ele tem direitos a reajuste que são balizados por governo, dissídio, tal, não sei o quê. O prestador de serviço, não. As seguradoras nos tratam como se vira com isso. Então é um negócio complicado. A gente precisa sentar e todo mundo expor o ponto para falar, vamos ter alguma forma de reajuste. Não dá para a gente ser tratado como era ter a mão de obra de 10 anos atrás, que é o que hoje se pratica, você entendeu? Então, a mão de obra que nós temos é muito, assim, nós mesmos temos dificuldade de repor profissionais nas nossas empresas. A gente participa de um grupo e todo mundo... E é uma mão de obra artesanal, né? Detalhe. Exato. E até rogando pelo bom senso... Por mais moderno que as coisas estejam, ainda é um negócio muito artesanal. Sim, e rogando pelo bom senso do mercado segurador, hoje você vê as empresas falando em balanço social... Você tem que saber quantas mulheres tem, quantos negros tem, você tem quantos homossexuais. Você tem, exatamente, você tem tudo isso dentro de um escopo, vamos dizer, de um balanço social da empresa. Como é que vocês estão tratando o prestador de serviço? Essa pessoa tão importante... Que tangibiliza o produto que eles vendem. Exatamente, que entrega o produto que vocês vendem. Mas é isso uma coisa também... assim, anormal. É curioso de falar isso, né? Entendeu? Não, isso também já, inclusive, já chegou a aparecer em outros modelos de negócio. Na linha têxtil, por exemplo, fabricantes, vendedores, Sim. né, de grandes marcas mostrando trabalhos quase que escravos na hora da confecção. Mas um ponto me chamou bastante atenção, que foi a falta de informação das oficinas. É difícil do lado da companhia você mostrar e aplicar um aumento, colocar um índice de reajuste anual, se existe um mercado do lado de cá aceitando qualquer condição que vier. Exato. Então, o que isso leva a crer é o quê?
que as oficinas têm que ter muito mais conhecimento e administração da sua empresa. Porque não é você trabalhando mais que você vai conseguir ter uma lucratividade se você está trabalhando uma mão de obra tão defasada. Então você tem que sair da participação sozinha de dentro da empresa e se unir a um grupo. Acho que Seja é esse. amadorismo, né, Gui? Exatamente, tirar o amadorismo e virar um empresário de verdade, não ser um oficineiro. Por isso que É outro tantas caminho. oficinas abrem e fecham. Abrem Então, e fecham. por isso que eu convido vocês a participarem, no caso da Associação de Oficinas do Brasil, ou participarem de um outro movimento, de uma outra associação que pode se formar na sua região, ou também que atenda todo nível Brasil. Mas você precisa ir atrás de conhecimento e não simplesmente aceitar as condições que são postas em cima da mesa. Porque enquanto você estiver fazendo isso, a seguradora vai estar simplesmente calada, não querendo nos ouvir e trabalhando da maneira que pouco se importa qual será o resultado final. Uma outra coisa que eu queria falar, que entra também no assunto de credenciamento, é o fornecimento de peças. Fornecimento de peças, Marcelo Pepe com certeza estava na oficina, na época quando era do seu pai, estava na época que não existia o fornecimento. Sim. Nessa época, Calil, acredito que estava do lado da companhia de seguro. Tava Eu entrei bem nessa fase, no meio dos anos 90 ali, onde o fornecimento era da oficina e começou a passar para a companhia de seguro. Isso mudou muito o nosso mercado. Isso desvalorizou nossas empresas. Porque dentro de um reparo automotivo, a média é de 30% do reparo ser custeado por mão de obra e 70% sobre peças. Isso quando a gente está falando de carros do mercado nacional. O que acontece dentro das nossas empresas? Um grande montante nacional e um pequeno montante de carros importados. Então a companhia de seguro simplesmente tirou isso e colocou dentro do bolso dela. Mas no fornecimento de peças, aí eu pergunto mais uma vez para o Dr. Gabriel, a companhia de seguro pode vender o seguro, comprar a peça, mandar para o prestador? Isso é aprovado? Então, é um tema bastante controverso ainda. Foi a OAB, há algum tempo atrás, ela fez um evento que contou com mais de 200 oficinas, né? A gente teve a presença ilustre aí do deputado Celso Russomano. Ele expressamente verbalizou que a verticalização, né? Então, a oficina, a companhia seguradora, desculpa, ela oferecer todos os serviços da cadeia, inclusive o fornecimento de peças, seria uma concorrência desleal frente às oficinas, que também dos serviços oferecidos é o fornecimento da peça, né? A oficina vai obter algum lucro com o fornecimento da peça. Então, essa verticalização seria proibida, né? Mas a gente sabe que, na prática, eles têm a companhia seguradora tem o apoio da SUSEP em fornecer essas peças. E por algum tempo ficou as companhias seguradoras fornecendo essas peças e as oficinas aceitando esse fornecimento de peça, porque tirava uma responsabilidade dela, em que pese tirar também um ganho. Tira uma responsabilidade dela, que é de obter essa peça num prazo razoável. Porque a gente sabe que algumas peças não são obtidas em prazos razoáveis e o veículo fica lá e pode causar algum tipo de constrangimento frente ao consumidor. Então as oficinas aceitaram, mas a gente vê que talvez as oficinas queiram retomar esse fornecimento das peças e do serviço. Eu me lembro muito bem, na época eu advogava ainda, eu não estava na oficina. E se eu não me engano, posso estar fazendo um julgamento errado, mas acho que foi a Mafre ou a Bradesco que começou com a história do fornecimento, uma das pioneiras. Eu lembro do meu pai ficar indignado com a história, por quê? Porque ele sabia quanto isso ia representar na receita da empresa. E a companhia, como a gente estava dizendo, impôs na época a condição e ele simplesmente falou, para mim não serve. Ele foi muito arrojado, muito corajoso na ocasião, porque tínhamos um credenciamento grande dessa companhia e pesou muito. Eu lembro que foi um momento difícil na família de tocar a empresa ali, porque representava demais essa dependência ali, né? Então, mas ele foi firme nesse sentido porque ele via aquilo não com bons olhos, porque ele sabia que ele, além de perder a receita, ele perderia o controle desse processo produtivo, dessa logística de trabalho dentro da empresa. E ele tinha razão, porque hoje a gente passa por isso, a maioria das companhias fornece todas as peças, então a gente fica na dependência dessa peça chegar para finalizar um reparo.
Então, fora a questão jurídico-legal aí que fere a liberdade econômica, vamos falar assim, tem esse lado operacional que atrapalha absurdamente. Uma ou outra companhia, a gente sabe que existe uma maleabilidade ali, fala, ó, eu tenho facilidade com o fornecedor X para comprar essas peças, e ela entende e te autoriza a comprar, mas tem outras que não, que ela fica firme ali e demore o tempo que for. E você sabendo que na concessionária vizinha tua, na mesma cidade, muitas vezes tem a peça para o mesmo dia. Ou seja, um carro que demoraria 5 dias para fazer, fica 30 dias parado por conta disso. Então é um negócio muito complexo que atrapalha demais esse processo todo. A justificativa até das companhias seguradoras, assim, a grosso modo, é que isso barateia o seguro ao consumidor. Porque ela fornecendo a peça, ela não impõe novo lucro, né? Ela passaria o preço Então, de custo da peça. Mas não é o que mostram os balanços. Pelo amor de Deus, não tenho balanço de nenhuma na mão, mas estou falando, não é o que a gente vê na imprensa noticiado pelos resultados de balanço De companhia de seguro. semestralmente, anualmente, só aumenta. Então, Já é caiu por terra, incoerente. né? É incoerente aí. Eu participei dessa época. Pode perguntar. A minha dúvida é a seguinte: você, quando era do lado da companhia, acho que você pegou essa transição. Sim. Realmente a companhia ela tem uma economia que seria, a grosso modo, ela está informando que seria uma economia para o cliente, onde a gente sabe, na verdade, que não é. Porém, ela gera uma economia para a própria companhia, para o próprio caixa da empresa, e ela também tem essa questão de prazo. O prazo muitas vezes aumenta muito para o cliente. Existe essa preocupação da companhia de seguro em reparar isso o mais rápido possível para devolver o carro para o cliente na melhor maneira possível? Vamos lá, eu vou fazer a experiência pelo que eu conheci, depois vou te dar meu parecer agora. Há 11, 12 anos atrás, quando eu trabalhei na seguradora, eu militei no mercado de seguro até 2012, né? Ou seja, fazem 11 anos, tá? E a gente já vinha numa implantação muito grande no fornecimento de peças. Por que as seguradoras queriam fornecer peças? Você tem um ganho de escala, ao passo que você compra um número X de peça, ela compra 20X, então ela consegue negociar com concessionárias, montadoras, etc., e outros players. Então, isso é muito importante para ela. E um negócio que a gente tem aqui no país, que a gente não pode esquecer, que é o imposto em cascata. Você está entendendo? Então, a peça entrou na tua oficina por 1.000, você já tem que, no mínimo, vender ela por 1.200. 20% de imposto. Muda aí do super simples de 13 para micro. Mas sempre existe uma carga tributária ali em cima. Você imagina, então, quanto mais, por esse aspecto, é lógico você conseguir quebrar essa cadeia. Vou comprar direto do fornecedor. E aí você não fica refém do imposto em cascata, que nós somos obrigados, a partir do momento que eu tiro uma nota fiscal de R$1.000 para a seguradora, eu tenho que depositar 200 lá para o governo. Tá? Então, por esse aspecto, é lógico, pela seguradora, vamos fornecer. Agora, vamos no aspecto de oficina. Quando foi implantado, existiam empresas e ainda existem, né, que faziam esse processamento de dados e que vendiam uma coisa muito maravilhosa para a seguradora. Olha, você vai comprar, você está vendo? Você gastou tanto, você vai gastar bem menos. E isso, aos olhos da diretoria, tudo é muito lindo. É resultado. Vamos fazer, vamos ver. Então, teve um acompanhamento muito grande das diretorias, de um modo geral, das seguradoras, né? Verificando qual era a redução de custo e tudo mais, para repassar isso para o cliente. Nós estamos falando do lado bom do negócio. A partir de um momento, essas empresas que fornecem peças, e eu não vou citar o nome delas, mas que elas processam o fornecimento. A seguradora fatura, mas quem faz o pedido, quem envia, quem cuida de operacionaliza. Exatamente. São empresas em paralelo, que tem um softwarezinho lá. Aí ela foi reduzindo os custos dela. Hoje, você tem um problema com peça, estando na oficina, você tem um problema com peça, você liga para mim, olha, veio um paralama direito e eu queria o paralama esquerdo. Ela não sabe o que é paralama.
paralama ou é aquela parte que vai embaixo? Você fala, olha, eu peguei um farol, ele não veio um farol de LED e o carro tem um sistema de LED. Quem que tem que processar isso tudo? Acaba caindo pra gente, ligar pra concessionária, falar com o sujeito, bate foto da peça, mostra pro cara. A gestão de... Exato. Ou seja, todo o bônus ficou para a seguradora e para essa empresa que cobra por esse serviço da seguradora. E todo o ônus ficou com a gente. Pra oficina. Exatamente. Eu acho que passou da hora do mercado sentar e conversar essa equalização. Vem cá, você vai fornecer o quê? A partir do momento que você está fornecendo, você vai fornecer tudo. Porque você tira também a minha margem. Claro. Pô, antes eu entrava na concessionária, ia comprar peça, o seu Pedro, tapete vermelho e tudo mais, como oficina. Agora, você vai... peraí, qual o seu CNPJ? E aí você não tem margem como oficina para negociar descontos maiores nas linhas de... Ou seja, uma história de negociação, de pagamento adimplente, em vencimento, Exato, mais tudo de isso... todas as empresas, das jornalistas, ignoraram, né? Foi ignorado. Opa, agora a gente vende para a seguradora. Parece que nós não somos mais. Exato. Como eu compro peças na minha oficina, eu mesmo vou no balcão lá e compro com o vendedor. E ele fala, cara, eu trabalhava na parte lá do pessoal do telemarketing, lá do seguradora. Ele falou, cara, eu tava ficando louco com aquilo. Porque só vem pedido de peça errada, com part number errado. Então, cara, eu tô aqui no balcão, eu tô no paraíso. Por quê? Porque o dono de oficina, não erra. Não erra. A hora que você vai pedir lá para a concessionária... Sabe quanto custa o carro parado lá dentro? Exatamente. A hora que você vai pedir lá na concessionária, ele fala assim, dá uma olhada se esse aí é com plug de 8 pinos ou 6 pinos. Pô, me manda uma foto. Isso sai, isso flui, né? Sai do controle, infelizmente, de qualquer empresa. A GM agora, vamos falar de nomes, mas a General Motors... ela tá com 2 ou 3 part numbers para as mesmas peças. Então, o sistema de orçamentação que a gente usa vem. Aí ele fala, Pedro, essa peça tá descontinuada. Aí ele me dá um outro part number com outro preço, que daí eu já não vou nem entrar no fator de por que se troca um part number e o preço sempre aumenta, nunca diminui. Né? Mas, aí o que acontece? Você tem que descascar aquele abacaxi inteirinho. Tá acontecendo também de chegarem as peças por fornecimento de transportadoras. Eu, pelo menos lá na empresa, a gente não tem nem condição de conferir. O cara fala, você não pode abrir. Ou seja, eu tenho que receber o pacote fechado. Mas como assim? Não, se você abrir, você tem que receber. Aí eu devolvo tudo, obviamente. Já teve sinistro que deu para trás? Você toca um negócio desse? Eu acho que todos vocês já tiveram algum carro que... Todo mundo deve não sei o que, descobrimos que o carro vai dar PT. E volta para trás. Por favor, embalar na própria embalagem. Eu falo, cara... além de guardar a peça para seguradora, além de receber, controlar a qualidade, tal, não sei o quê, eu tenho que ficar guardando a embalagem de um capô. Cara, aquilo vem num caixote de madeira. Eu falo, cara, isso aí já foi embora 2 meses atrás, esse caixote. Então, isso é um ponto nevrálgico, complicadíssimo no nosso setor, onde tem que sentar. O que pode se dizer é o seguinte, a gente, como sendo da associação, a gente sabe que o ganho da seguradora em fazer isso é muito importante. Agora, nós precisamos de um balizador. Isso está muito solto. As empresas que fazem essa logística, os pedidos e tudo mais, estão se eximindo de qualquer problema, não estão nem aí. Você não consegue falar, você fala, cara, essa peça não vem, não chega. A peça não chega e não chega. Certo? Ou chega variada. Chega variada. E aí também, só para concluir, negociei essa semana um capô que chegou amassado. Aí o cara da concessionária, pô, seu Pedro, desculpa, mas eu que vou ter que pagar da minha comissão. Falei, cara, porra, você falar uma coisa dessa para mim, eu até fico sensibilizado, mas eu tenho um funileiro que vai ter que pagar para tirar essa bacia. Material, você que tem. Agora, nessa de vou trocar, daqui 15 dias você vai receber um outro capô, o que eu fiz? Você sabe, Pepe. A gente acaba assumindo a avaria que chega na peça, resolve, entrega o carro do cliente. Ganhamos alguma coisa por isso? Não. Seguradora quer pagar esse reparo que você faz na peça que ela forneceu? Não. Então, isso precisa sentar e conversar.
precisa muito ser conversado, até porque isso está cada vez piorando mais. A gente está falando de fornecimento de peças, onde você vê na região até central do Brasil, companhias de seguro falando do fornecimento de material de pintura. Nossa. Então é uma Já ouvi condição também. cada vez pior e mais uma vez a gente fala que as oficinas têm que se munir de informações e estando junto com outras isso fica muito mais fácil. A gente entrou nessa questão de fornecimento de peças e eu acho difícil, infelizmente, isso acabar mudando. Eu acho difícil a companhia de seguro chegar a um ponto de voltar o fornecimento para a oficina, mesmo sabendo aqui por orientações por informações até que o doutor tirou do vídeo que a gente gravou junto com o deputado, que essa verticalização não poderia acontecer, mas é difícil saber que isso volta atrás. Enquanto isso não voltar, não seria talvez uma forma interessante para as oficinas fazer uma cobrança das companhias de seguro sobre recebimento, manuseio, guarda e responsabilidade sobre peças? E é mais um assunto que a gente precisaria debater, por isso a necessidade de se sentar para conversar com todos os players, né? Porque tudo isso que você falou está envolvido na parada. Como é que nós temos que resolver? Como o Calil falou, a gente acaba tendo a preocupação muito maior de atender muito bem o cliente para resolver o problema e se dói com a necessidade do cliente de ficar sem o carro por falta de uma peça, então a gente acaba aceitando. Não, põe para dentro aqui que eu resolvo, faço o serviço, entrego o carro e resolve a parada. Coisa que deveria ser uma preocupação anterior da companhia. Então, tô falando isso porque isso justifica a necessidade de mais um assunto para a gente sentar, conversar e chegar num denominador, sei lá, vai remunerar a oficina por isso, porque nós temos, querendo ou não, a maioria das oficinas, dependendo do tamanho, tem um profissional que cuida só do estoque, que recebe peça, que toca ali, que faz isso, que faz aquilo. Tem um espaço destinado para isso. Vai mais A além. responsabilidade de guarda disso, porque pode acontecer um acidente, quebrar. Quantos metros quadrados da tua oficina você tem para ficar estocando Disponível ali, né? Disponível para peça. Tudo isso, quando a gente tinha uma margem de lucro, como oficina, quando você tem uma margem de lucro, você está comprando por 1.000, vendendo por 1.200, por 1.000 e pouco. E controlando esse Exatamente. fluxo, né? Você tem esse custo. Você fala assim, poxa, então eu tenho 30, 40 metros quadrados aqui que eu mantenho. O Gui deve ter muito mais que mantém. Se você sublocar esse espaço da tua oficina para alguém armazenar peças, exato, você vai te custar. Você fala, cara, é uma coisa tão insana. Hoje você estoca, você recebe, você tem a responsabilidade. Qualquer dia vai acontecer, sei lá, um incêndio dentro de uma oficina, alguma coisa. Essas peças que foram avariadas, exato. Você ganhou alguma coisa por elas? Não, foram todas fornecidas. Então nós estamos chegando num absurdo tal, onde que daqui a pouco eu vou querer chegar também no restaurante que eu almoço lá e levar o bife pro cara fritar. Eu vou levar o bife e falar, frita pra mim aí. Você sabe fritar muito bem, faz pra mim. Refrigerante. Não, eu trouxe o meu, só me traz umas pedrinhas de gelo aqui, sabe? O copo, depois você lava ele. Exato, depois você lava o copo. Sabe? E aí você vai pagar só o serviço do cara fritar o teu bife. Cara, isso não existe. É assim, essa é jabuticaba brasileira mesmo. Existe um sentido para isso ter acontecido, que era carga de imposto, em cascata e tudo, como eu já disse. Mas permanecer sem ganho nenhum pelo aplicador, aliás, nós temos uma responsabilidade no Código do Consumidor sobre a peça que é aplicada e que eu não comprei. Ou seja, se ela der algum problema... Em dois momentos, né? Na guarda e na aplicação. Na guarda e na aplicação. Se essa peça quebrar, tiver um acidente, um veículo, tudo recai sobre mim. Eu não comprei essa peça, não tive lucro nenhum sobre essa peça. Pelo contrário, eu sou uma parte mais frágil. Gabriel, essa é uma questão que vai muito de encontro com o que a gente estava falando do contrato de prestação de serviço que a gente tem com as seguradoras. No contrato também não prevê nenhum tipo de cobrança. Fala do fornecimento de peças por parte da seguradora, mas não fala nenhuma de cobrança de nós como oficinas. Mas é uma questão também que a gente pode trazer a debate? Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, é uma relação comercial que vocês têm junto às companhias de seguro. Então, as oficinas têm que tentar, ao menos, em que pese ser um contrato de adesão, aquele contrato imposto às oficinas, em algum momento ela tem que expor as angústias dela. E uma delas é armazenar essas peças que elas recebem das companhias seguradoras.
Os contratos, eles podem ser físicos, esses que a gente assina a todo momento, mas os contratos verbais também existem, né? Então, a bilateralidade, né? Vocês e companhias seguradoras. Então, a partir do momento que você chega as peças, você recebe e armazena, você assinou um contrato de armazenagem daquelas peças ali, mesmo que de forma verbal, e são merecedores de alguma remuneração nesse sentido. Eu acho que a praxe do mercado, que nem o Calil falou agora, que trouxe esse momento pra gente. A gente chegou nesse ponto por causa da praxe de mercado. Até então, tínhamos um pagamento justo dos honorários pelos serviços, ao passo que esses honorários ficaram defasados, já não vale mais a pena você armazenar essa peça, porque antes estava no seu preço, agora não está mais. Você já está com o pagamento defasado. Vamos trazer, a gente vai levar a debate isso. Mais uma vez, vamos sentar na mesa com a companhia. A gente não pode obrigá-los. Então não é obrigá-los, né? Falar, você tem que me pagar aqui. A gente quer trazer a debate. E fazer analisá-los, né? E Exatamente. fazer analisar esses pontos de vista. O que eu acho que o Marcelo falou uma coisa muito importante, o Calil até complementou. Você tem um custo de um profissional para receber essa peça. O Calil comentou que você tem um custo do espaço que você tem essa peça. Agora vai por falha do seu profissional de recebimento receber uma peça danificada. Ali você está assinando um termo de responsabilidade que tudo que você recebeu está ok. E a gente tem peças chegando por transportadora que você só pode verificar a quantidade de volumes. Sim. Você não pode nem verificar a peça. Então dá uma olhada a quantidade de ações que foram sendo criadas e que nós, oficinas, fomos simplesmente aceitando. Chega a ser, eu não vou dizer engraçado, porque não dá para rir de uma situação dessa, mas chega a ser, muitas vezes, ridículo o que nós aceitamos fazer. Então, o que a gente quer trazer aqui é um pouco de conhecimento do que isso foi colocado à mesa há muito tempo, mas isso pode mudar e a gente vai fazer isso mudar. Tem um tema que o Marcelo falou, que a gente comentou na questão de peças, e daí eu vou fazer duas perguntas. Quando o carro fica parado dentro da oficina, aí eu vou fazer as duas perguntas de uma vez e daí a gente debate. Quando o carro fica parado na oficina por conta de falta de peças, quando o fornecimento de peças é por conta da companhia de seguro, a gente pode cobrar o período que esse carro está aqui dentro? A gente pode cobrar a chamada vaga técnica? E a segunda pergunta, por que as oficinas não cobram quando os carros ficam abandonados por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses dentro da oficina? Por burocracia da companhia de seguro, por negociação com o cliente, quando o carro foi dado perda total e o carro não sai da oficina, fica lá no pátio um tempão, a gente pode cobrar nessas situações? Gui, da mesma forma que a gente recebe um parafuso e tem responsabilidade sobre ele, a hora que a gente recebe o carro, a gente tem a mesma responsabilidade. Então, são bens de outra pessoa que a guarda está sobre a nossa custódia, dentro da nossa empresa. Então, a gente tem que zelar por ele e cuidar dele. Confesso que eu nunca estudei e pensei de cobrar da companhia o tempo que o carro fica dentro do pátio por falta de peça, mais tempo do que o necessário à reparação. É um negócio a se pensar porque faz todo sentido. Pensando rapidamente aqui, não tenho dúvida. Porque eu sei que dentro da minha capacidade técnica, o investimento em insumos, ferramental, tá o Tomec aí, vamos para lá depois para se atualizar e ver isso. Sempre para quê? Para fazer melhor e fazer mais rápido. Aí vem um fator externo que interrompe esse processo. Ou seja, reparos que você podia fazer em dias, vira meses. Pô, peraí, alguém tem que ser responsável por isso. E eu sabendo que tem a peça disponível num lugar mais próximo, vamos dizer assim, de forma mais rápida. Então eu acho que é um negócio a se pensar. Agora, falando do carro abandonado, que é o carro que está em discussão, PT, ou o que for, que no final das contas não vai ficar lá dentro da empresa. Eu entendo particularmente que a partir do momento que ele ingressou na empresa e ele está sob a nossa responsabilidade, mesmo que a gente não vá fazer o reparo, eu tenho um custo sobre aquilo. Por quê? Porque seja o prédio próprio, ou seja o prédio alugado, você vende espaço, você vende horas. Então, qualquer cantinho que você consiga parar um carro para fazer o reparo, isso representa um prejuízo se você não girar rápido aquilo e não conseguir fazer o dinheiro que você precisa ali, certo? Trabalhando, produzindo. Então,
O carro ficou parado mais tempo do que deveria. Aí existe, óbvio, boas práticas, bom senso e tal, de deixar o carro ali alguns dias, tempo suficiente para que aconteça a remoção ou a resolução do problema, seja lá qual for a causa, para que esse carro, se não for realmente reparado, vá para outro lugar. Mas enquanto ele esteve ali, ele está sob a sua responsabilidade. Se acontecer de bater o carro, pegar fogo, cair o telhado, sei lá, roubarem o carro, ou uma roda, ou qualquer coisa, é a oficina que vai ter que pagar. E outra, enquanto o carro tá parado ali dentro, você tá deixando de executar o serviço num outro reparo. Exato. Aí eu passo a pergunta até pro Calil. Como que fica o cálculo do espaço do carro dentro da sua oficina? Se a gente pensa em carro parado, muita gente pensa em estacionamento. Mas qual que é o custo operacional de um estacionamento comparado ao custo operacional de uma oficina? Dá para as oficinas cobrarem o valor de um estacionamento para a seguradora? Não, não dá. A vaga técnica, primeiro, o espaço que você tem, a gente vive você está em Ribeirão, mas é uma grande metrópole, né? É terceira maior cidade do estado, ou quarta, não sei. Aqui em São Paulo, 1 metro quadrado é caríssimo. Estacionamentos são caríssimos. Óbvio. Agora eu estou estacionando o carro lá em Cotia. É um preço. Eu estou estacionando nos Jardins. É outro preço. Isso é lógico para todos nós. Mas a vaga que você especificou na sua oficina para que você tivesse um sistema operacionalizado de entrada, recebimento, guarda do veículo enquanto recebe peças, produção e entrega, né? Aquele carro que fica parado na oficina, ninguém tem assim, não, tô com espaço sobrando, fica aí, deixa aí, estaciona aí. Isso, né? Não existe. Na pior das hipóteses, a gente poderia guardar um carro onde que todas as soluções tivessem tentado ser feitas, vamos falar de um teto solar de um Volvo, alguma coisa assim, que você não tem em lugar nenhum. Tá bom, isso eu reputaria o ônus do negócio da nossa empresa. Enquanto credenciado também, exatamente. Né? Agora, ficar guardando o carro pela incompetência de demora na liberação, demora no complemento. Cara, quando você tem que... E até porque esse prazo que a gente tem para complemento deveria estar em contrato. Quem está no chão de oficina lá sabe o que é tirar um carro desmontado. Você entendeu? Sem um eixo, sem uma suspensão. Não, você tá fazendo lá uma suspensão, você trocou bandeja, tal. Cara, encontrei aqui, ó, tem um problema aqui no pivô. Você vai ter que... não foi pedido o pivô. O pivô veio errado. Como é que você tira esse carro da linha de produção? Que ele já tá sem bandeja, já tá sem nada. Então, cara, isso tem que ser remunerado pra gente. É indiscutível que isso tem que ser remunerado, bem remunerado. Outra vez, temos que sentar e conversar. Só fazendo um paralelo, eu não tenho certeza sobre isso que eu estou afirmando, mas eu já recebi muito retorno do pessoal de guincho. A empresa de guincho, que, por exemplo, diante de algumas catástrofes, assim, aconteceu em São Sebastião, muito carro alagado. Quando acontece uma chuva, 40 veículos dentro do estacionamento. Eles tiram isso do estacionamento. Levam para a empresa de guincho. Ela recebe a diária. Ela recebe a estadia. Recebe a estadia enquanto eles estão definindo o atendimento. Para onde vai levar? Se vai caracterizar uma PT e vai direto para um pátio. Eu, quando era de seguradora, fiz vistoria em pátio de guincho para liberar espaço, porque o cara tava lá, eu tô com 40 carros E ele não atende só aquela lá, né? Exatamente. Então, hoje, empresas de guincho, segundo que eu recebi informação de guincheiros, tem já uma diária que é paga para eles. Ou seja, eles tiram o cara da emergência, tá o carro batido, tal, não sei o que, tira da emergência. Seguradora ainda não definiu se vai levar para concessionária, se vai para a gente, o dono do carro não sabe qual é o lugar, tal, não sei o que. Cara, isso tem um ônus para a empresa de guincho. Ele tem que descer ele da plataforma, tem que subir ele na plataforma de novo para levar para a oficina. Isso é cobrado. Então... É importante a gente ver esse contrato até de guinchamento para a gente colocar os mesmos custos com a gente, mais ou menos. Ô, Gabriel, esse custo de vaga técnica por burocracia de companhia de seguro já vem acontecendo, as oficinas já vêm cobrando. Recentemente a gente acabou de receber
um custo de R$2.000 de vaga técnica de um veículo aqui. E o nosso interesse não é receber isso, o nosso interesse é que o carro vá embora rápido, mas tem que haver cobrança para ter uma agilidade do lado da companhia. No caso de o carro parado dentro da oficina por conta de falta de peças, onde, mais uma vez a gente entra no tópico, o fornecimento de peças é por parte da seguradora. Eu posso cobrar essa estadia da seguradora? Você pode cobrar essa estadia da seguradora. As decisões já são pacificadas no tribunal que você pode cobrar tanto nesses casos quanto no caso de PT sem remoção do veículo do pátio das oficinas, né? E é uma discussão que houve algum tempo atrás, mas se pacificou esse assunto. Agora, estava conversando com o Calil há pouco. Tem que ter o princípio da razoabilidade, né, Calil? Exatamente, o princípio da razoabilidade Então, assim, não é porque demorou uma semana que você vai entrar em contato com a seguradora, com a companhia de seguro e vai requerer alguma coisa. Agora, dentro de um princípio da razoabilidade, é razoável demorar 60 dias para fornecer uma peça que eu consigo atravessar a rua e obter? Não é razoável. A partir daí, a gente consegue notificar a seguradora, a companhia seguradora, e falar, olha, a peça está aqui, eu consigo essa peça. Se você não está conseguindo por ineficiência sua, eu não posso ficar com esse carro parado ocupando um espaço lá na minha oficina. Né? Então, você quer me pagar o valor do meu espaço? Como é que a gente vai fazer? Perfeitamente, dá para fazer. Cabe essa cobrança, Cabe essa cobrança. Tanto no PT sem a remoção do veículo. Essa semana, a gente, como jurídico da OAB, fomos procurados por um associado que pediu para a gente entrasse em contato com a companhia seguradora e rapidamente eles resolveram esse problema, em que pese eles formalizarem num e-mail, não, que não tem obrigação. Não tem obrigação, cobre do segurado. Ele subrogou nos direitos do segurado. Tem um e-mail dele pra eles, né? Falando que foi considerado PT, perda total. A partir desse momento, ele subrogou nos direitos do segurado, o ônus do pagamento do pátio é dele. E só para deixar claro, essa subrogação de direito não é válida, tá? Cobre do segurado. O seguro... A subrogação é do seguro, né? Então o seguro a responsabilidade era do segurado sim. E agora é da... O segurado, ele tem direito a todo reembolso do que é oriundo daquele sinistro, daquele evento que não estava dentro do controle dele. Então a remoção... o que for necessário. Não, a gente só faz isso. A menos que esteja em contrato, mas não está no contrato de seguro isso. Só puxando a sardinha aqui um pouquinho para a nossa associação, a gente em conjunto fez 3 tipos de documento. Acho que se não está disponível no site, em algum lugar a gente deixa disponível. Quem quiser, entre em contato com o e-mail. Quem for associado, né? tem acesso. Tem o benefício de ter todo esse informativo e esse modelo que a gente está criando para todas as oficinas conseguirem trabalhar da mesma forma. 3 modelos, um para ser entregue ao guincho que trouxer esse veículo, o preposto da companhia seguradora. Então, naquele momento que você recebe o veículo, você entrega aquela notificaçãozinha, aquele informe. Quando você entrar em contato com a seguradora, no rodapé, você coloca um texto ali também falando, cobramos a vaga técnica. Na vistoria, né? Na vistoria, tal. E, por fim, numa última hipótese, uma notificação extrajudicial para que a oficina, olha, a partir desse momento vocês não querem cobrir, então a gente está te notificando. E daí a OAB se coloca à disposição e o departamento jurídico, representado por mim nesse momento, se coloca à disposição para auxiliar todas as oficinas associadas a... Saibam, inclusive, que já houve muitos processos que tiveram que entrar aí no lado jurídico, onde oficinas ganharam essas discussões, ou seja, foram reembolsados no valor do veículo abandonado. E o Pepe pode dizer, inclusive, quais são esses valores, né, Marcelo? Eu tenho um amigo de uma oficina de Ribeirão que o carro ficou literalmente, acho que quase 3 anos lá. Ele recebeu R$240 mil de vaga técnica. Para o veículo ficar parado dentro da oficina para ele não conseguir executar um outro reparo. Posso fazer só um claro. Isso tramitado, julgado e já definido. E pago. Sim. Tá liquidada a fatura. Para o pessoal ter uma ideia do real, é verdadeiro. Não, é verdadeiro. Tem que ser. Mais uma vez, você vai cobrar isso da sua credenciada? Talvez não. Depende. Tudo isso precisa estar em contrato. O tempo. Eu, quando trabalhava na seguradora,
Paguei, se eu não me engano, foram 400 e poucos dias que ficou um veículo numa oficina. Foi um litígio entre a seguradora e o segurado, do remove e não remove. Ele deixou o carro parado, abriu um processo contra a seguradora, mas a oficina falou, pô, o que eu faço? O carro tá aqui, vocês estão brigando aí, mas quem tá segurando a bucha sou eu. E nós pagamos, acho que foram 404 dias, num acordo, você entendeu? Porque esse carro ficou realmente lá. Erro da seguradora, nós erramos feio nesse processo. Só complementando, e acho que é um negócio importante para as oficinas que nos ouvem, não é uma crítica, pelo amor de Deus, porque a gente procura melhorar todo dia você tem uma coisa nova para aprender, fazer, melhorar os processos internos. Mas, como a gente falou há pouco, tem que sair desse amadorismo e tentar se profissionalizar ao máximo, buscar um jurídico, buscar gestão de financeira, de processo, tudo que for possível para ir profissionalizando, porque não chega-se num número desse de cobrança estadia aleatoriamente, simplesmente vou querer cobrar e ponto final. Não é assim que funciona. Você tem que documentar, como o doutor Gabriel disse, desde a entrada do carro, aquela velha história, o que é combinado não é caro. Então, desde o comecinho, vai documentando, vai registrando, ao longo do tempo vai frisando, o carro tá aqui, tá cobrando vaga técnica. E aí é legal, Gui, fazer um parênteses só para orientar o pessoal de como calcular isso. Tem algumas formas, mas o que a gente tem visto mais eu fiz um vídeo, inclusive, que fica até mais fácil, vou deixar aqui no link para vocês, um vídeo mostrando como a gente usa como base para fazer o cálculo da vaga técnica. Existem duas maneiras, ou por custo fixo ou por faturamento. Eu acredito ser mais inteligente pelo faturamento, porque se você não tiver um carro ali, você poderia estar produzindo outro carro. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem e, se concordarem, inclusive, colocam um curtir e comenta lá pra gente. Isso significa que cada empresa tem o seu valor. Não é um negócio tabelado, padronizado. Exatamente. Eu vou dar uma avançada, agora eu vou entrar num tema que também é bem polêmico. E daí eu vou ter que citar um nome, porque a gente está falando de sistemas de orçamentação. Toda oficina, para atender um cliente, no caso uma seguradora, tem que ter algum sistema de orçamentação para transmitir, para negociar, para simplesmente não fazer um orçamento na mão ali e apresentar para a companhia. Existem três principais fornecedores de sistema de orçamentação. Sistema Audatec, Sistema Cili e Sistema Soma. O Sistema Soma foi desenvolvido pela própria Porto Seguro, onde a rede credenciada poderia utilizar esse sistema sem nenhuma cobrança. E, inclusive, poderia utilizar ele para fazer vistorias em aberto, ou seja, para atender o seu cliente particular na porta. Há alguns anos isso mudou. Hoje, quem é credenciado é obrigado a utilizar o Sistema Soma, porque a Porto Seguro só aceita esse sistema, porém as oficinas credenciadas têm que pagar por esse sistema. Eu não sei se o Pepe é credenciado Porto Seguro, ou o Calil é credenciado Porto Seguro, mas vocês tinham essa informação? Não. Na época que a gente foi credenciado, 5, 6 anos atrás, estava começando a usar o Soma e não tinha custo nenhum. Era o gratuito. Era o gratuito. O doutor Gabriel, a companhia desenvolveu um sistema para nós trabalharmos nos moldes dela. Ela disponibilizou esse sistema para todas as oficinas que eram credenciadas. Depois de um período, ela começou a apresentar uma cobrança, que eu mostrei até o aditivo do contrato. Foi. Eu não lembro como estava descrito, mas é uma colaborativa, é um... auxílio... É uma colaboração de custos do sistema. É uma vaquinha compulsória. Tá até ali o aditivo do contrato. É correto isso? A companhia pode nos obrigar a usar o sistema que ela desenvolveu e que, como a gente sabe, inclusive tem um banco de horas diferente dos outros sistemas do mercado, e obrigar a gente a pagar por isso? Sim, mais uma vez, é uma relação comercial que vocês têm, né? Então, a abusividade, ela fica muito mais complicada de você comprovar. É claro que aí é meio evidente a abusividade existente nesse condado. Você usa o meu sistema e me ajuda a pagar por esse meu sistema também. Se a gente estivesse falando aqui entre consumidores, né, seria uma venda casada.
Perfeitamente. Ó, eu falo isso. a gente faz isso aqui, paralelo, mas ó, você compra... Eu te vendo essa caneta, mas você tem que usar a minha carga da caneta aqui também, né? Exato. Não, Seria uma venda casada e você pagaria independente. Eu só tenho Assim, uma coisa muito breve. As relações comerciais, Gui, só para responder a pergunta, elas são postas e são aceitas ou não. Mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Judicialmente, podemos discutir? Podemos discutir, mais uma vez. Agora, você credenciado, vai querer discutir isso? Enquanto credenciado ainda, né? Depois... Talvez se todos os credenciados discutirem isso, Exato. seria uma maneira muito mais inteligente de chegar com a própria Porto Seguro e falar, ó, vocês criaram o sistema, todo mundo utilizou, Okay. até porque eu particularmente gosto do sistema da companhia, é um sistema bem completo, eu uso ele muito para verificar peças e tal, quando eu não encontro nos outros, e era disponível de forma gratuita, ou seja, você me deu a ferramenta para eu trabalhar para você. Agora, a partir do momento que existe uma cobrança, acredito eu que se todas as oficinas que trabalham com a Porto Seguro levantarem a mão e questionar, não quero esse custo, ou você trabalha com outro sistema, porque esse sistema a gente só trabalha com a Porto. Então a gente paga o sistema da Porto e paga outro sistema para trabalhar com outras companhias. Então, ou a Porto aceita os outros sistemas, ou não tem que existir a cobrança do sistema dela. O ponto aí é a representatividade, né? Que a gente vem batendo ao longo das palestras, das conversas. O problema é que o pessoal tem Tendo medo demais, representatividade, a gente consegue chegar na Porto ou qualquer outra seguradora e falar, ó, somos 50, 60 mil oficinas e não estamos satisfeitos com esse ponto, né? Então, a união faz a força. Né? Eu só tenho uma coisa para dizer, se eu tivesse no mercado de seguros ainda, se eu fosse gestor do mercado de seguros, chegasse uma proposta dessa para mim, olha, Pedro, agora nós vamos começar a cobrar do cara um sistema que é nosso e eles que vão pagar. Eu te juro, eu pediria demissão, eu teria vergonha de fazer isso. É que nem o teu técnico lá no jogo de futebol, chegar, não, vai lá, quebra a perna do cara. Você fala, não. Eu como gestor... Tem uma moralidade ali na parada. Eu ia falar assim, não, peraí, da onde você tirou essa ideia? Você tá entendendo? Então eu vou fazer até um comparativo para todo mundo entender a unilateralidade, porque a gente está falando de dois assuntos em sequência que demonstram essa falta de preocupação ou até de respeito com as nossas empresas. Hoje nós somos obrigados a pagar um sistema que a empresa desenvolveu para trabalhar para ela. Ela nos obriga a pagar por isso. E nós temos o recebimento, guarda, manuseio e responsabilidade sobre peças e a companhia não paga sobre isso. Você vê a disparidade das questões, né? Não há razoabilidade. Não há razoabilidade, Não há. exatamente. Não há. Eu acho que isso num processo é que a gente é difícil buscar essa união e mover um processo, mas isso numa decisão de um juiz, ele vai falar, não, peraí, nós estamos falando do quê? Porque é um negócio tão absurdo, algumas imposições que a gente se sujeita hoje no mercado de reparação, que simplesmente não fazem sentido. Indo próximo ao que você imagina amanhã você falar para os teus funcionários, olha, vocês têm que usar uniforme assim, calça assim, Compra. e fazer eles comprarem. Pior, você vai lá, compra e vende para eles. Cara, isso é feudal, isso é da época do senhor de engenho, cara. Isso não existe, não tem como existir. Numa relação comercial saudável. Não tem como existir. A ação revisional tá aí para isso, mas Exato. temos que ter a representatividade ali. Exato. Falando novamente aí da questão dos sistemas de orçamentação. A gente acabou de falar que a gente é obrigado a utilizar um sistema pelo Grupo Porto Seguro, mas existem outros sistemas que a gente utiliza, como eu mencionei, a Audatex e Cília sendo os principais deles aí no mercado. Além de acontecer uma questão que a gente falou lá atrás da falta de correção monetária em cima dos valores praticados, alguns sistemas de orçamentação, e daqui eu não vou mencionar quais, eles ainda fazem de tempos em tempos uma diminuição da nossa carga horária. Ou seja... Tempo de trabalho, né? Tempo de trabalho, exatamente. Quando a gente voltar lá 25 anos atrás, eu lembro, porque eu atendia perito de companhia de seguro, e ele vinha lá com o caderno, com o manual da... A tabela tempária. A tabela tempária, que era da... Molicar. Molicar.
Então, ali em cima da tabela tem par, ele tinha tudo cadastrado, a quantidade de horas, que aquilo foi desenvolvido numa outra questão, que não entra aqui no mérito agora. Porém, foi-se instituído lá atrás que, por exemplo, a pintura de um para-choque leva-se 4 horas. E a pintura da tampa traseira de um carro sedã se leva de 5 a 6 horas, dependendo do tamanho do carro. Que a pintura de um capô leva-se 6 horas. Alguns sistemas de orçamentação, ao longo de anos, vem diminuindo essa quantidade de horas. Então, ou seja, além de a gente não receber um reajuste de remuneração do valor, a quantidade de tempo é diminuída. Aonde isso vai parar? Como que eles estipulam simplesmente que de um ano para o outro a tampa de um Renault Symbol, a tampa traseira de um Renault Symbol, um carro sedã médio, passa de 6 horas para 4 horas. Aonde que a pintura de um paralama, que sempre foi 4 horas, hoje é 2,5? Por que isso acontece dentro do mercado? Aí eu pergunto diretamente ao Calil, que esteve do lado das seguradoras. De quem que é os sistemas de orçamentação? Quando eu entrei no mercado de seguro, aí o pessoal falava assim, não, a gente paga em horas. Era uma ocasião onde que a seguradora que eu trabalhava pagava uma hora muito abaixo do resto do mercado. Então ela pagava em valor hora ou em tempo? Não, ela pagava muito menos em valor hora. E menos tempo. E daí ela pagava mais tempo. Mais horas, tá. Então todo mundo falava, o capô é 5 horas, a gente pagava 8 horas. Quem é antigo do mercado vai lembrar disso. E sabe qual é a seguradora que eu trabalhei, não quero falar o nome. Aliás, ela já não está mais no mercado de automóvel, né? Já foi incorporada por outras empresas. Porém, eu nunca entendi, por que eu pago por hora? Mas o cara não tem o material que ele está aplicando? Eu falei, o material, o preço é sempre o mesmo? Faço uma pergunta básica para você. O material de pintura é sempre o mesmo? Somente nos últimos 2 anos ele teve um acréscimo de valor ali por ordem. Não, eu estou dizendo de pigmento. De pigmento, não tem nem cabimento. Tem tinta que entra lá, que eu solicitei pro cara, falei, me manda 2 quartos dessa, tal, não sei o que. Eu não faço mix aqui. O Gui deve fazer um mix nele. Eu levo lá. Eu faço na empresa. Exato. E aí é que tá. O mix foi vendido para vocês numa característica de economizar. Hoje vale muito mais. Se você não faz 80 carros mês, não vale a pena você ter um mix. Você entendeu? E eu faço menos do que isso. Então, eu compro a tinta lá no sujeito lá, tal, não sei o quê. Ligou para mim. Pedro, vem cá, é 2 quartos que você quer para isso mesmo? Eu falei, por quê? Não, porque essa tinta custa 390 o quarto. Carro nacional. Olha em casa. Você entendeu? É uma coisa absurda. Então você tem uma variação de preço. Como é que você pode pagar o mesmo valor para o cara pintar aquele carro que tem um pigmento especial que foi feito lá na Islândia, você entendeu? Com o preço de um pigmento, desculpa falar, de um Chevette. Existem tintas e tintas. Então, esse preço da pintura, eu nunca entendi. Então, respondendo a tua pergunta, eu não me sinto, apesar de ter trabalhado 12 anos como gerente sinistro, eu não me sinto apto a dizer isso é legal, isso não é legal. O que me pareceu muito próximo, uma determinada época, é quando o SESV, ele tinha o sistema de orçamentação Orion lá, tal, não sei o que, antes era SESV System, e ele pagava um material à parte. E todo mundo falava, olha... é mais justo. Exato, é mais justo, tal. Então você pagava as horas de pintura, que é o trabalhador, o funcionário que tá fazendo a preparação, e o material era pago à parte. E acho que eles foram voto vencido e tudo mais. Sumiu no mercado. Sumiu no mercado. Por que sumiu? Porque não dava. Não era interessante. Não era interessante para quem comprava o serviço, você está entendendo? Aliás, em comprar o serviço, nós também somos consumidores do software de orçamentação. Sem dúvida. Agora, software de orçamentação, ninguém faz apresentação para você. Eles vão lá e fazem para as seguradoras. Eu ia falar disso. Exatamente. E aí eu recebi, na ocasião, não vou falar nomes e tudo mais, mas nós temos aqui uma redução de custo, assim, 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 porque nossas horas são muito mais elaboradas, e são pesquisadas e tudo mais. E eu falava, cara, eu entendo que o software de orçamentação, eu deveria trabalhar na seguradora com todos do mercado. E a oficina trabalha com o que ela quiser. É A, é B, é C, e a oficina que escolher vai me mandar. Se eu Ou nenhum. Exato. Eu conheço a oficina que calcula na mão. Exato. Se eu conseguir ver
que está sendo abusivo aquilo lá, simplesmente eu vou falar, cara, olha, não dá, porque eu tenho 3 oficinas aí na região que vai me cobrar metade desse preço para pintar. Vamos conversar? Vamos. Isso sempre foi assim, deveria ser assim. Você entendeu? Hoje não, remove, faz, tal, não sei o que. E daí nós estamos indo até longe demais. Mas, mais uma vez respondendo, não faço a mínima ideia quem que disse que para pintar um capô você leva 4 horas e não leva 6. Porque o 6 ou 4 significa dinheiro. Então, se ele quiser me pagar Que é o multiplicador, né? se ele quiser, exato, mas se ele quiser me pagar 1 hora, mas me pagar R$400 a hora, Tá tudo sem certo. problema. Eu vou te pagar 1 hora nesse capô, eu vou brigar com ele. Não, mas é R$400 meia hora. Que geralmente o sistema de concessionárias é bem diferente, a tabela tempária. Sim. É um valor bem mais alto e uma quantidade de horas bem menor. Mas eles têm muito mais controle também sobre o material, porque as tintas que compõem uma São poucas, né? montadora é prata, preta e eles sabem. Aqui a gente trabalha com todo tipo de veículo. Você pega um vermelho que tem um pigmento bola de Natal, que a gente costuma dizer que fica bonito pra caramba. Tem vários carros que usam esse vermelho. Pô, você vai ver um quarto de tinta dele, você deixa um rim lá para comprar um quarto de tinta. Você entendeu? Gabriel, como que funciona essa questão de a companhia simplesmente reduzir a quantidade de horas? Ela até pode fazer uma pesquisa, até pode fazer uma análise técnica dentro do processo, mas ela tem que mostrar esse resultado para a gente. Falar, ó, identificamos uma falha no processo onde você vai ter uma redução de tempo devido a tal tecnologia. Como até o Pepe mesmo comentou, a gente está indo na Automec exatamente para ir atrás de novas tecnologias, do que pode trazer uma maior produtividade. Não, ela simplesmente muda a tabela tempária dela, acaba reduzindo a quantidade de horas e todo mundo fica quieto. Fica quieto. Então, foi o que o Calil... Boa parte nem percebe. Nem Né? percebe. O que o Calil acabou de falar, né? Ele, como funcionário, algum tempo atrás, ele não soube da onde saíram esses números. Me parece muito que, em razão da tecnologia, a quantidade de horas, a companhia seguradora pressupõe diminuir essa quantidade de horas. Mas a gente sabe que não é assim. Como foi dito há pouco, o serviço ainda é muito manual. É muito. Né? Ou é totalmente manual. Pouca coisa se faz com algum equipamento, maquinário, sim. com algum equipamento. Então, Você precisa do maquinário, mas quem usa quem o maquinário é o cara, profissional. É o profissional. ali, É ser humano. é o funcionário. Agora, essa redução, eles poderiam explicitar pra gente, de repente, sentando mais à mesa eles, olha, vocês conseguem passar isso pra gente? Então, Da onde saiu saiu. isso daqui? Exato, Né? Quer ver um exemplo simples? Nós já tivemos a capacidade de fazer isso na oficina. Pega lá, ó, a companhia fala assim, ó, tô pagando 5 horas para pintar um capô. Tá bom, um Celta. Aí nós fomos medir a área, com fita métrica. Exato. Não, medir a área. O César pegava pela área. Aí né? nós fomos medir um Volvo. É ao mesmo tempo. Com base em quê? Ó, peraí, é o dobro do tamanho. Tudo Exato. isso não decorre Entendeu? de lei, né? Isso aí decorre da prática do mercado. E até puxando pela memória num vídeo que você fez, e que é uma coisa que eu também nunca entendi por que fazia isso, mas a gente aplicava, é tipo assim, porque você entra para trabalhar numa seguradora, você trabalha, você tem decisões, tudo, mas cara, isso aí é assim porque é. Por que se paga 4 ou 5 horas numa peça nova E 1 hora a menos na peça. e 4 Recuperada. horas na peça É recuperada? isso aí. Cara, a peça recuperada necessita preparação. É trabalhoso. hein? É muito mais trabalho e muito mais tempo. trabalhoso. Deveria, Mais responsabilidade do deveria vir, resultado. ao passo, exatamente. Ao passo que você está pegando uma peça nova, e que ela nunca é nova, porque você tem que lixar, taquear, Sim. tal, não sei o que, mas nova, você está pagando 5 horas, num capô. Você tem que pagar 50% a mais. Você deveria pagar 6, 8 horas. Não é fácil. Você entendeu? É meio Porque- óbvio até, né? É meio É óbvio. óbvio, mas aí é que tá. O mercado se implantou desse jeito. É tipo assim, na minha época eu conversava lá dentro. Calil, fica quieto, sabe? Assim, deixa isso desse jeito. Não Porque pode é ser. assim. Exato. É por foda. isso que a gente fala, nós precisamos sentar na mesa, conversar essas coisas. Eu acho que bem falado e bem entendido por uma pessoa do outro lado, lá da seguradora, com boa vontade, eu tenho certeza que esse discurso vai gerar eco lá dentro e falar, não, realmente não faz sentido.
É o princípio da razoabilidade. Não é razoável isso. E nós temos que partir do princípio de que as seguradoras precisam dar um crédito para as oficinas que querem fazer direito. Sim. Porque, via de regra, elas colocam todo mundo dentro do mesmo balaio. Exatamente. Nivelando por baixo. Tem as oficinas que fazem coisa errada, não querem fazer direito. Beleza, paciência é o jeito do cara trabalhar. Sim. Só que, peraí, não trata todo mundo igual, que não é igual, não dá certo, não funciona. Juridicamente a gente sabe disso. E tem oficinas que trabalham com um padrão de material de pintura, por exemplo, que você entrou nesse Sim. mérito X, e tem empresas que trabalham com alta tecnologia que vai ter um custo de material muito maior. Então, tudo isso tem que ser analisado. Eu falo para todo cliente que chega lá, e por isso que, graças a Deus, eu tenho um bom nome na região que eu atuo. Né? Eu faço muito particular. Né? Ganhei esse nome, primeiro, Código do Consumidor, garantia, 90 dias. Eu dou 2 anos de garantia na repintura. E falo pro cara, se você vender esse carro para outra pessoa, a pessoa vier aqui com problema, eu tenho o histórico e faço questão de fazer oxidação, seja lá o que for, de pintura. Então, isso é importante, você passar segurança pro cara. E eu várias vezes levo ele na cabine e falo, olha, tá vendo aqui, ó, é tudo de uma marca só. Isso aqui é autossólido. Ah, autossólido, o que que é? Eu explico para ele o que que é um verniz autossólido, o que que é uma tinta de autossólido. Que eu falo assim, por quê? Eu falo, sair da oficina, todo carro sai bonito. É difícil o carro sair feio da oficina. Ele sai bonito. Como é que ele vai estar daqui 6 meses? Exato. Você entendeu? É por isso que a gente acaba se notabilizando E transparente. na região, né? exato. O que você está dizendo nada mais é do que transparência. Você traz o cliente para dentro da tem tua a produção tinta e fala, A, vem aqui a B, conhecer, vem cá ver como é que A, B faz. e a C. Você não está escondendo o jogo, né? Não, você fala assim, você consome o que você quer. Aqui na minha oficina você consome isso. Há 2 meses atrás, a gente teve uma palestra aqui na OAB de marketing. Eu acho que tudo isso que a gente está falando se enquadra até saindo da minha seara jurídica aqui, no marketing positivo da companhia seguradora. Se ela remunera melhor quem presta o serviço vai ser melhor prestado, o cliente dela vai ficar mais satisfeito, a indicação vai se dar de maneira natural, no boca a boca, e ela vai ter mais clientes, mais indicações. É a renovação relação do ganha-ganha, né? É isso aí. É o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, o cliente fica feliz, a companhia É o e a longo oficina. prazo. Tem um último tópico que eu queria entrar, que seriam novas tecnologias. A gente vê cada dia mais acontecendo dentro das nossas oficinas, independente até de a gente ser multimarcas, de chegada, por exemplo, de carros híbridos, de carros elétricos. E existe uma norma regulamentadora, que é a NR10, que dá várias orientações e obrigações para as oficinas trabalharem com esses veículos. As oficinas estão sabendo como cobrar isso das seguradoras? Se chega um carro híbrido dentro da sua oficina, um carro 100% elétrico, você sabe como fazer a desabilitação da... Tem engasguei, né? Você sabe como fazer a desabilitação da energização da carroceria para você aplicar uma solda, por exemplo? Pode ser um processo até relativamente simples, mas você tem que saber todas as normas da regulamentação, porque envolve um risco muito grande para a operação, para o funcionário, para quem está fazendo aquele serviço. Então você deve se adequar e você deve também saber cobrar por isso. As oficinas estão cobrando por isso? O Gui, até onde a gente sabe, pelos contatos que a gente tem Brasil afora. Peraí, deixa eu dar um corte só aqui. Eu tô mexendo nas calças. Quer que espera? Deixa eu dar um corte só aqui, eu já volto. Peraí. Fernando, como é que nós estamos de tempo aí? Ah, é? Bom, Falamos de vocês que tudo. estão indo na Automec, eu tinha até falado pro Guilherme, tá? Eu antes, quando eu era seguradora, eu ia na Automec e falava, pô, olha que tecnologia, pô, tal. Depois que eu virei oficina, eu parei de ir. Por quê? Fala, pô, Pedro, eu tô indo Você lá. não consegue comprar. Não compra. Você olha o negócio lá que é o alinhador, Ó. é um alinhador, tal, não sei o quê. No nosso grupo, teve um cara que falou, ó, tô vendendo um alinhador assim, 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 tudo funcional, tirei ele funcionando, vendeu por 11 pau. Um alinhador desse tá 30 pau. A R$70 a hora, quantos alinhamentos você vai fazer? Vindo pra cá, parei em Americana, para deixar o meu equipamento da Sum, que já tem uns Sei. 12 para 15 anos para fazer manutenção. Ele é o Prism, é uma tecnologia antiga em relação à atual. É. Eu não tenho coragem de comprar um novo.
Sim. Porque a companhia paga R$80 um alinhamento. Exatamente, ela paga 70. Cara, Como é que eu vou pagar 30 pau, mas 50, então, sei lá. Mas fala isso, você fala assim, o que é praticado hoje não remunera. A Automec, vocês estão indo na Automec, você fala assim, ó, você vai ver tecnologia lá, o que você comprar não vai se amortizar em 10 anos. Eu ia abordar sobre isso até na tinta. Porque, Exato. por exemplo, sem pensar em equipamento, tem tinta muito melhor do que aquela que a gente usa. Por exemplo, Basiago. Sim. Por que a gente não aplica? Porque não é remunerado compativelmente. Lógico, mas o simples. mercado teria tudo para crescer se fosse aceito. A gente está inserido no mercado. Vai lá, Felipe. Lembra o pensamento, Pepe? Sim. Então manda. Ô Gui, então, conversando com tantas oficinas Brasil afora, que a gente acaba tendo contato por diversas formas, pouquíssimos cobram isso. Seja por desconhecimento, ignorância, né? Seja por não saber, e também porque eu acredito também que, pensando enquanto relação, não nos particulares, mas na relação do seguro, do serviço que envolve a seguradora, que é a pagadora do reparo, não pelas situações que eu já me deparei lá na minha empresa, nós já percebemos que alguns reguladores desconhecem aquilo que a gente está falando e ele de cara fala, não, isso não tem como pagar. Então é uma negativa, sim, sem fundamento nenhum, sem critério nenhum, quando na verdade a gente já, como você falou, da NR10 e tem uma série de outras questões envolvidas, porque nós estamos falando de possibilidade de o risco real de dano pessoal ao profissional que vai pôr a mão no carro e também a possibilidade real de dano material se ele fizer alguma coisa errada e estragar o carro. Então, por exemplo, se você estragar a bateria de um carro que tem uma placa única como bateria, você comprometeu o carro. Quanto custa um negócio desse? Você deu uma perda total. Você deu uma perda total no carro. Então, eu até lembro, quando eu penso sobre esse tema, eu lembro daquela piada, né? Que o cara foi num fulano e falou, ó, preciso fazer um serviço aqui. O cara foi lá e cobrou o olho da cara e apertou um parafuso 2 minutos. Pô, mas tudo isso, o detalhe é saber qual parafuso apertar. Né? Então, Exatamente. fazendo um comparativo, tem tudo isso envolvido, os EPIs, para poder mexer nisso, são específicos. Então tem muita coisa envolvida, não é simplesmente, é só uma chavinha aí que você tem que desligar. Não é. E não é isso que se paga em hora, essa chavinha. Não, é. É porque esse carro ele vai ser desligado, desenergizado, mas ele vai ter que ser manuseado dentro da oficina. Exatamente. Ele vai andar. Você vai ligar, não vai ligar, você vai fazer, você vai empurrar. Então, ele é um carro totalmente mais caro do que um carro normal que a gente está acostumado aí e tal. Então, tudo isso tem que ser remunerado. Você tem que pensar, né? Por exemplo, eu vou reparar esse carro, eu vou escolher um box da oficina para começar e acabar ele, para não ter que ficar transportando para lá e para cá. Ou, toda vez que eu tiver que sair da funilaria para ir para a preparação, como que eu vou fazer? Ou eu ponho ele num cavalete e fica levando lá. Inevitavelmente, ele vai ter que ir para dentro da cabine de pintura. Todos nós aqui pintamos em cabine de pintura. Ele vai ter que ser manuseado. Vamos levar empurrando? Vamos ligar e depois não vamos desligar mais? Pô, será que a névoa de pintura corre-se o risco de haver um curto-circuito? Alguma coisa? Caramba, tudo isso é uma responsa muito grande. Se eu estivesse ainda na seguradora... E como são carros que ainda estão uma tecnologia muito variável, tem de corrente contínua, corrente alternada, e eu iria falar, paga. Porque senão, para levar para a concessionária, onde vai ser responsabilizado de tudo isso, vai ser 3 vezes mais caro. Então, eu ia até falar sobre isso. Eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu entendo que as próprias montadoras dos carros que já têm 100% elétrico ou híbridos deveriam expor isso para o mercado e abrir para as oficinas reparadoras como fazer. Porque não tem treinamento específico. Até onde eu sei, acho que só o Senai aqui em São Paulo. Mas no passado havia treinamento. As próprias montadoras, elas quando lançavam, elas faziam treinamento dos veículos, não para elétrico. Mas para concessionária? Não. Fazia para as oficinas multimarcas? Para o mercado. Você entendeu? Existem tecnologia nova. Que aí vai do interesse comercial até da própria concessionária de tentar manter o carro dentro da concessionária. Eu ainda na época de faculdade, eu fiz curso de retífica completa do MWM, o motor MWM, ou seja, era interesse para eles que não ficasse tudo no mercado só. Então, não dá para controlar. Exato.
querendo fazer uma reserva de mercado, mas não Eu controla. até não diria, talvez, a montadora fazer um curso. Mas, por exemplo, quem é responsável pelos sistemas que estão sendo feitos, Bosch, Siemens, seja lá o que for, ter centros de treinamento para treinar o mercado. E vale também lembrar que é a oficina que tem que ir atrás desse conhecimento. É a oficina que tem que fazer esse investimento, que tem que fazer o investimento dentro da estrutura física, porque tem que ter algumas adequações. E isso vai de encontro a tudo aquilo que a gente estava dizendo desde o começo. A remuneração. Se a remuneração da companhia de seguro não é suficiente para bancar a estrutura da oficina, como que a oficina vai conseguir evoluir, ir atrás de novas tecnologias, se adequar? Coragem até para contrair uma despesa, né? Exatamente. Como que a oficina vai conseguir oferecer cada vez mais qualidade para quem está levando o carro até a oficina? Então, isso acaba sendo muito prejudicado. Mas eu acredito que tudo isso vai de encontro com aquela conversa que a gente está querendo ter com as seguradoras, né, Gabriel? Conversa. O principal foco da OAB nesse momento é sentar e conversar. Vamos conversar, gente. Não tem animosidade. A gente sentando, conversando, a gente vai se entendendo. Vamos abrindo caminhos. Vamos abrir caminhos junto às companhias seguradoras para eles nos ouvirem, né? Eu acho que é simples. É complexo a estrutura, mas é simples a gente sentar na mesa e expor as nossas necessidades. Então vejam só tudo que a gente conseguiu conversar aqui hoje. Eu tenho certeza que muita coisa do que foi falado é novidade para todos vocês, principalmente se você é de oficina. Então eu convido a quem for de oficina a compartilhar esse tipo de conteúdo, a sempre comentar bastante. Mostra para o teu parceiro que trabalha na oficina, é um colaborador assim como você. Também a equipe de proprietários, empresários, donos de oficina, tem uma força. Se a gente unir junto com a parte produtiva, a gente consegue uma força muito maior, porque isso reflete também na sua atualização, no investimento que a empresa dá dentro da sua equipe, dentro do seu quadro colaborativo, e isso vai refletir também no bolso do colaborador da empresa, mas vai refletir muito mais no resultado final de reparação do veículo. Então esse conteúdo vale para todo mundo. Por isso que eu peço para vocês sempre curtir bastante, compartilhar bastante, comentar bastante, seguir todas as redes sociais e ver tudo que a gente está fazendo, como hoje aqui no podcast da Tony Mac, mas também nas redes sociais da associação, onde o conteúdo lá é muito mais nichado para quem quer participar. E eu queria agradecer aí a presença do grande Marcelo Pepe, que veio de Ribeirão, do Pedro Calil e do Gabriel, que deixou lá o escritório um pouquinho para vir dividir aqui esse conhecimento e trocar essas ideias importantes aí com a gente. Muito obrigado. Gui. Muito obrigado a todos vocês. Gui. E vocês se atentem aí, porque isso vai ser gerado vários cortes que a gente vai publicar nas redes sociais da Tony Mac e da OB também, onde vai ficar muito mais fácil de você conseguir compartilhar. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, galera. Show de bola.